hoje, e tem a cara de pau. Nós não podemos dizer outra coisa. Eu não sei se pau é tão ruim assim, que igual esses caras são tão bandidos, de ter coragem de ir para a televisão e falar de salário mínimo, que eles nunca aumentaram a inflação no salário mínimo. A gente não pode ter medo disso. Nós temos que ir para a rua, não na defesa. Nós não vamos na defesa, nós vamos dizer o que nós temos de bom, o que nós estamos fazendo de bom, que o governo Lula está fazendo de bom. Nós não podemos recuar e às vezes ficar de cabeça baixa aí. Eu não concordo de jeito nenhum com o que o Lula fez, caçando o visto daquele americano. Mas eu não vou dizer isso em lugar nenhum. Eu digo que o Lula fez foi certo. Eu vou fazer igual o Ratinho falou um negócio, que é que o povo quer ouvir. Eu passei sexta-feira, foi sexta ou foi quinta no Ratinho, e ele estava falando um negócio. É duro você assistir o programa do Ratinho, mas de vez em quando é bom você pegar o controle e mudar. Eu, se fosse o Lula, não tinha caçado o visto não, tinha dado uma porrada nesse desgraçado, esse americano que quer tomar o Brasil, e eles querem a nossa Amazônia, e pegou o discurso por esse lado. Aí a gente fica meia dúzia de jornalistas, achando que um visto é porque está censurando a imprensa, que nada, nós defendemos isso e nunca vamos ser desse jeito. Nós não queremos é baixar a cabeça para eles e ser submisso, como o Fernando Henrique Cardoso foi a vida inteira. E nós estamos caminhando com um plano econômico que nós não é o que o Lula quer e não é o que o Palocci quer. Mas é um plano para deixar de ser submisso a eles. E é isso que a gente tem que defender e ter coragem de defender o governo Lula. Está no caminho certo, eu tenho esperança que vai mudar, está mudando para melhor e eu confio no Lula. Jamais o Lula vai mudar de defender as bandeiras que nós defendemos. Agora, companheirada, ninguém faz milagre não. Para com essa história. Ninguém muda um governo que está destruído, que venderam todas as empresas aí, comprada com dinheiro nosso, e vai mudar isso num ano e 6 meses. Isso leva tempo, e nós precisamos que esse projeto fique para mudar de verdade, pelo menos uns 20 anos, sem que eles de novo voltem ao poder. Um grande abraço, desculpa que eu falei demais aí, tá bom? Obrigado, companheiro Geraldo Cruz. Muito bom, muito bom. Gente, olha, nossa programação aqui já foi para o Beleléu. Então nós estamos, aqui a mesa está com uma certa dificuldade aqui de caminhar as coisas, porque está chegando um monte de pedido, de reclamação, que não tem fala, não tem intervenção, não tem participação. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos ter que suspender os trabalhos agora. Vamos para o almoço, né? Vamos dar preferência às mulheres lá, gente, por favor. E vamos voltar em 30 minutos, gente. Vamos voltar em 30 minutos, porque não dá mais, com o vereador Marcos Martins, sobre a questão do modo petista de... Indo aí para o seu 5º mandato. As atividades. Então, na cidade de Osasco, assim como todas as cidades, eu vou começar falando um pouquinho da Câmara, ali aquele aparelho, aquele aparato, vamos dizer assim, e que a maioria da população confunde a Câmara com a Prefeitura. Fala, você que trabalha na Prefeitura, então nós temos que ter noção e clareza que nós vamos lidar com um público, que uma parcela pequena, que conhece o funcionamento mínimo. Uma população que ainda não, uma grande maioria despolitizada e desinformada do funcionamento dos equipamentos públicos de maneira geral. E o vereador acaba sendo a pessoa que é mais procurada, porque ele anda mais, está na rua, em um monte de lugar, então recebe cobrança em casamento, em velório, tudo que vocês puderem imaginar. Os colegas que já são vereadores podem confirmar isso, mas os colegas que são candidatos, pleiteiam a eleição, vão constatar isso. E a Câmara, ela tem uma mesa diretiva, tem uma direção, e que é importante participar de uma maneira ou de outra da mesa, se não como maioria, mas também participar de um jeito, porque o isolamento é ruim. Só em casos extremos que aí fica de fora. Então, nós ficamos fora de mesa lá, eu estou no 4º mandato,
Eu tenho... É bom só falar um pouquinho. Minha origem é camponesa. Fui nascido e criado na roça, trabalhei na enxada, fiz serviço de campo, tudo que vocês puderem imaginar. E depois vim para a cidade, sindicalista, sindicatos bancários, e acabei me enfronhando na fundação do PT, pré-filiações, fundação, e estou no PT até hoje e disputo a eleição para o 5º mandato, com humildade, esperar ser eleito. Aí me perguntam, mas você é candidato ainda, Marco? Ó, eu gostaria de não precisar ser mais. Eu tentei ser eleito deputado estadual, mas não consegui. E muitos colegas que poderiam ter me ajudado, talvez eu deixasse a vaga para outro. Mas, de qualquer maneira, tem espaço para todo mundo, tem lugar e voto para todo mundo. É apenas uma brincadeira. Mas, então, a mesa da Câmara, ela tem uma importância grande porque a maneira como as comissões, que é formada de comissões permanentes, quem controla, como é que faz audiências públicas para trazer a população para participar, dar opiniões, participar de decisões. É comum não ter isso, eles passarem por cima de tudo isso, desrespeitar regimento, lei orgânica e outras coisas, outros mecanismos de funcionamento que uma Câmara tem. Nós tentamos fazer alterações para a participação popular, tribuna popular. Então, na época, nós éramos em 2 vereadores, era eu e o Emílio, quando a lei orgânica foi feita. Nós não tínhamos força para estabelecer horário. A maioria das câmaras, eles querem distância do povo, não querem a participação popular. Então, colocaram o horário de tribuna livre no horário que ninguém vai, por exemplo, 2 horas da tarde. E antes da sessão dos vereadores. Nem os vereadores estão lá. Então, não funciona. Então, é importante ficar atento a isso também. E à medida que pode participar, consegue participar da mesa da Câmara, as eleições de mesa, participar também das comissões, tem algumas comissões que são importantes, que podem ajudar no funcionamento da Câmara e também na relação com as lutas populares, na relação com a participação da população nesse espaço de governo, vamos dizer assim, que é o legislativo. Além desse espaço que nós temos lá interno, então o vereador, ele exerce também o papel de fiscalização do funcionamento dos equipamentos públicos, fiscalização. Eu estou falando como vereador de oposição, hein? Aqui nós temos Jandira, que já é situação, em Bu, São Paulo, né? Então aí a gente depois tem que levar em conta isso. Mas esperar que nós sejamos a situação em diversas cidades aí. Então, o funcionamento dos equipamentos públicos, o funcionamento, a atuação do prefeito, aí a gente arrumar um jeito de denunciar, de comunicar, para a população ficar sabendo. A imprensa, de maneira geral, das cidades, elas quase não publicam nada nosso, só quando é para criticar. Lá em Osasco tem duas pessoas que ficam agora permanentemente de plantão lá, mas só tira fotografia nossa e anota para criticar nós, porque está cumprindo um papel designado pelo prefeito, está ali a serviço do prefeito da cidade. Então também nós temos que ter claro isso, por mais que lá dentro a gente faça, apresente, denuncie, se não sair para fora, para a população ficar sabendo, não vai adiantar praticamente nada. Então tem a parte externa, o trabalho externo que nós temos que fazer, participar dos movimentos, das entidades, os eventos, bairros, as coisas que existem em bairros de demandas as mais variadas, e não descuidar de alguma coisa que às vezes parece ser simples, mas que tem um valor muito grande, principalmente aos colegas candidatos. Se você fica sabendo que faleceu um vizinho seu, e de repente você não vai no velório do vizinho,
Uma coisa parece que não era muito importante, você tinha uma outra coisa mais urgente. Você dificilmente vai ganhar a eleição se você não levar em conta esse tipo de coisa. Às vezes um gesto pequeno, simbólico, mas tem um valor inestimável para toda a família. Se você dá atenção, acompanha, existe vereador da situação que só faz isso quase. Vocês sabem como é que é, mas nós não podemos deixar de fazer, de ser solidário, estar naquele momento de sofrimento que alguma pessoa que a gente conhece está sofrendo. Um hospital, um companheiro internado aí, você tem que dar atenção. Então fala, mas isso aí é assistência social. Não, é solidariedade, é dizer que está sofrendo também com o sofrimento do outro. Seguindo aqui a caminhada, entrando aqui na eleição já, depois que eu falei isso aí. A gente... Cadê o João Paulo? Está ali, né? Chamaria o companheiro João Paulo para a mesa, presidente da Câmara Federal, para fazer a sua explanação. E antes, 5 minutinhos antes... Ah, tá. Bom, o Irineu está me corrigindo aqui, que como tem os companheiros da Juventude, da Macro de Osasco, fizeram um esforço e produziram uma revista, então a ideia é que no final eles façam aqui o lançamento dessa revista, e a gente pede para que todos os companheiros e companheiras prestigiem, não é? Aqui nesse plenário, no finalzinho, o lançamento da revista da Juventude da Macro de Osasco, que é um momento, inclusive, histórico do ponto de vista da juventude. Então, eu gostaria de estar chamando para a mesa, companheiro que nos dá orgulho, e muito orgulho, presidente da Câmara Federal, companheiro João Paulo Cunha. Então vamos lá. Bom, companheiras, boa tarde a todos. Eu acho que o almoço pegou feio aqui, viu? Vou ter que acordar, gente. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui na nossa macro região. E eu digo nossa, porque é dessa macro aqui que eu surgi, que eu nasci. Então eu guardo, além do carinho especial, uma relação política com essa macro região, e que eu espero que a gente continue assim, continue mantendo essa relação política de permanente troca, né? Recebendo críticas, sugestões, orientações para a nossa ação parlamentar, para a nossa ação na condução da Câmara Federal, e ao mesmo tempo ajudando os companheiros aqui na organização do partido, e neste momento em particular preparando a campanha eleitoral. Eu queria iniciar dizendo para vocês que, não sei se vocês repararam, mas faltam 135, 136 dias para as eleições. Cada dia e meio que você perder, ou de você deixar de fazer alguma coisa, significa 1% a menos na sua campanha. Essa é a conta. Então, este domingo que você está aqui, você tem que colocar no lado da tabela que você ganhou, porque você preparou, adquiriu subsídios, informações para você melhorar a sua campanha. Mas o dia que você, por qualquer razão, resolver ficar dormindo, você pode considerar na tabela de que você perdeu 1% da sua campanha eleitoral. Para a gente entender que uma campanha eleitoral é uma campanha que você tem que fazer de forma planejada.
de forma organizada. Quem não organiza a sua campanha, quem não prepara a sua campanha, tem grandes chances de dar errado. A não ser que o sujeito tenha dinheiro em abundância, né, tempo em abundância, a não ser que ele tenha isso. Se ele tiver isso, muito bem. Eu acho que não é a nossa realidade aqui. Eu tenho a impressão que não é. Exceto o Marcos Martins, que tem um caminhão de voto lá em Osasco, né? Todo mundo tem que trabalhar muito. E a diferença, gente, para esta eleição, é que nós vamos fazer uma eleição com a responsabilidade de quem dirige o Brasil. Nós vamos fazer esta campanha eleitoral com a responsabilidade de quem está governando o nosso país. O fato de nós estarmos governando o Brasil não significa que vai ser a razão predominante para o voto do eleitor na tua cidade. O sujeito não vai votar em você para vereador ou para prefeito pela razão do governo federal estar assim ou assado. Não é isso. Mas a situação do governo federal vai mover o debate na sua cidade, como prefeito ou como vereador. E é exatamente por isso que nós precisamos ter o mínimo de informações a respeito da situação do governo federal, para que a gente possa enfrentar o nosso debate. Cada um na sua cidade, cada um no seu bairro, na sua categoria, fazendo o debate sobre o governo federal. Mas não considere isso como elemento preponderante para o voto do eleitor. A pessoa que ficar falando, batendo no peito, gritando na praça que é amigo do Lula e que o governo federal está assim ou assado, ele não vai ter voto nem a favor e nem contra por causa disso. Não vai ter. Esta experiência, nós temos que entender que nós já aprendemos, já passamos por ela. Em algumas eleições, nós resolvemos tentar nacionalizar e o povo deixou a gente falando sozinho. Hoje tem uma entrevista do senador, ex-ministro José Serra, que vai ser o candidato do PSDB em São Paulo, e ele fala isso. A pessoa pergunta, a eleição de São Paulo vai ser, é no Estadão, quem tiver Estadão pode ler. A eleição de São Paulo vai ser nacionalizada, os temas nacionais estarão presentes. Ele falou, não, em São Paulo a discussão preponderante é sobre a cidade de São Paulo. Depois, 2, 3 perguntas abaixo, ele desce o cacete no governo do Lula. É essa a eleição. O motivo do voto são as questões municipais. Agora, no curso disso, há uma base que exige para o debate um mínimo de conhecimento do que está acontecendo em Brasília. E muitas vezes, gente, nós somos levados a ter um pouco de receio em defender os nossos companheiros quando estão em situação ruim. É muito mais fácil você empurrar alguém que está fraco do que você agachar e levantar aquele que está caindo. Não é o caso agora, claro que não. Mas só para a gente entender que isso também vale para a nossa vida pessoal, para a relação de companheiros, de amigos. Às vezes o nosso gesto de agachar e levantar um companheiro tem um valor para o companheiro que se levanta e para você que faz o gesto muito mais forte do que qualquer outro tipo de ação. Para as pessoas que optam pelo caminho fácil, talvez seja o caso de abandonar aquele pela estrada. Nós não podemos praticar esse tipo de política, em particular aqueles que estão no partido há tantos anos construindo esse PT. Eu lembro muito bem do companheiro Joaquim Miranda em 82, quando ele foi candidato a prefeito e eu fui vereador, que nós andávamos por Osasco fazendo reuniões de 4, 5, 6, 10 pessoas, e o Joaquim Miranda falava assim: este PT, eu tenho certeza, é como plantar uma jabuticaba, não essas jabuticabeiras enxertadas, não, jabuticaba original. Construir o PT é como plantar uma jabuticaba. Quantos anos dá uma jabuticaba?
20, 25, 18, não é isso, Eliezer? É isso. Construir o PT foi como plantar uma jabuticaba. Agora nós estamos colhendo alguns frutos. Mas não pense que foi fácil. E o povo soube ter sabedoria para botar o PT na hora certa, para fazer as mudanças que o país precisa. A eleição do Lula, gente, não foi somente a troca de um presidente da República, não. Na história do Brasil, as elites sempre fizeram a opção de fazer a troca por cima. Sempre foi assim. Mesmo que a pessoa tivesse o verniz um pouco mais popular, eram pessoas oriundas das elites brasileiras. É a primeira vez na história do Brasil que chega ao governo federal uma pessoa do nosso meio, uma pessoa que sabe o que é andar num pau de arara, que sabe o que é picar cartão, que sabe o que é viver com salário, que sabe o que é ter filho e ter filho em dificuldade. É a primeira vez na história do país que chega um presidente com essas características. E é a primeira vez na história do Brasil que ascende ao poder um partido com características de esquerda, popular. É a primeira vez. Então, naturalmente, nós temos dois movimentos desde o início do governo que nós precisamos combater e nós precisamos continuar a combater. A elite brasileira torcia para o governo não dar certo, gente. Os poderosos do Brasil, eles estavam esfregando as mãos para que nós chegássemos no governo e tomássemos medidas radicais, fizesse processo cirúrgico, cortasse a própria carne. Tinha uma parte grande que estava torcendo para isso. Porque, vejam bem, o descontrole econômico do Brasil rapidamente geraria uma crise política. E nós não teríamos nem maioria no Congresso, nem maioria na sociedade para sustentar uma crise de proporção política e econômica. Digo isso, companheiros, porque as primeiras medidas desses 16 meses que nós tomamos não foram medidas tranquilas, simpáticas e do nosso agrado, não. Muitas das medidas foram medidas duras, medidas antipopulares até, mas foram necessárias para que nós conseguíssemos ter o controle econômico do Brasil, e com base no controle econômico do Brasil, nós conseguimos fazer com que também, do ponto de vista político, nós tivéssemos estabilidade para fazer a transição. Essas medidas nesses 16 meses, gente, foram medidas que permitiu o Brasil recuperar o crédito no exterior. Foram medidas que permitiu o Brasil sinalizar para o resto do mundo que a nossa estabilidade vai significar um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. Vai significar um novo passo para o país voltar a crescer. Decorrente dessas duas políticas, estabilização econômica e estabilização econômica, permitiu que nós tivéssemos perante o mundo uma outra relação que todo mundo hoje reconhece como uma relação política altiva, independente, autônoma e positiva. Hoje o presidente Lula é considerado pela revista Times uma das 5 maiores personalidades do mundo, que tem interlocutores poderosos, fortes, em países semelhantes ao nosso, como é o caso da Índia, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, como é o caso da África do Sul, que faz com que esta interação leve o Brasil a uma situação mundial muito mais positiva do que o que nós tínhamos. E mesmo no plano social, as mudanças que nós estamos começando e processamos no ano e estamos continuando, vão começar a dar resultados, já estão começando e darão em breve. Porque a bagunça do Estado brasileiro era tal que exigiu de nós um tempo para que nós pudéssemos, primeiro, coordenar internamente para que nós pudéssemos sair.
Só na área social, vocês sabem disso, tinha uma quantidade enorme de programas, Vale Gás, Bolsa Escola, Bolsa Educação, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o que lá, de tal forma que duas famílias, pobres iguais, uma tinha benefício todos do governo, recebia 4, 5, e a do lado, pobre como a outra, não recebia nenhum. Fizemos um cadastro e agora estamos potencializando o número de famílias que são beneficiadas e o valor que é beneficiado. Pulamos de 1 milhão já para 3 milhões. Passamos de R$ 22,00 na média para R$ 73,00 na média. Isso é positivo. Positivo. Eu vou ousar falar para vocês aqui de um programa que estamos lançando agora, que tem uma faixa polêmica, mas eu acho que é um programa que nós podemos falar de boca cheia, que chama Universidade para Todos. Que nós vamos abrir, por esse país afora, mais de 100 mil vagas nas universidades particulares, garantidas pelo Estado. Garantidas pelo Estado. Numa equação simples, porque as entidades filantrópicas têm um benefício fiscal e retornam com isso através de programas que muita gente não sabe o que é. Vai deixar de ser isso e vai ser por vagas. E o mesmo das universidades, tanto as lucrativas como as não lucrativas, oferecerão uma parte das suas vagas, escolhidos através de vestibular, coordenado pelo Estado e que irão cursar os mais diversos cursos por essas universidades. Eu acho que é um programa bom, em particular nas nossas cidades, que são aqui da Grande São Paulo. Permitir que filho de pobre ascenda às universidades. E nas universidades federais, escutem essa, a metade das vagas serão para alunos oriundos das escolas públicas.